Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 7º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também seu comentário com a sua dúvida, caso você a tenha. Isso ajuda muito no crescimento do canal e me dá motivação para continuar criando mais conteúdos e materiais como esse para vocês. Depois de você ter lido o conteúdo apresentado no Plano de Estudo Tutorado e ter assistido a aula no programa Se Liga na Educação e também ter visto meu último vídeo sobre esse assunto, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e até bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Então vamos lá? A atividade número 1 e número 2 está de acordo com esta tabela. Essa tabela apresenta o crescimento vegetativo no Brasil de 1940 até 2010. Nós temos aqui uma faixa de período de 10 em 10 anos, e nós temos alguns indicadores que influenciam nesse crescimento vegetativo. A taxa de natalidade por 1000, a taxa de mortalidade também por 1000 e o crescimento natural por 100. Questão 1. A população de um país ou de uma região cresce ou diminui com base em dois processos: a diferença entre os nascimentos e mortes, e também a diferença entre a imigração e a emigração. Com base nessa afirmação, escreva com suas palavras o que é crescimento natural ou vegetativo. Bom, o crescimento natural ou vegetativo corresponde ao crescimento da população em um determinado período. A população ela pode aumentar ou diminuir. Quem vai definir esse aumento ou a diminuição é o crescimento natural ou vegetativo. E como ele é calculado? Bom, ele é calculado devido a dois processos. Nós vamos diminuir a quantidade de pessoas que nascem pela quantidade de pessoas que morrem. Então, nós vamos ter um fator. E o outro é a diferença entre imigração e emigração. A quantidade de pessoas que entram e a quantidade de pessoas que saem de uma região. Então, a diferença desses dois cálculos, nós vamos chegar, então, no crescimento vegetativo. Ou seja, enquanto a população aumentou ou diminuiu. Na questão 2, pede-se responda, letra A, qual foi o período de maior e o de menor crescimento vegetativo no Brasil? Tá fácil, só voltar aqui na tabela e nós vamos ver o período de maior crescimento vegetativo, né, de 2,90%, nesse período de 1950 e 1960, e nós vamos ter o menor índice, a menor porcentagem de crescimento da população de 1,17 de 2000 até 2010. Então, essa é só voltar na tabela. Letra B. Ao comparar as taxas de natalidade com as taxas de mortalidade no Brasil, no período de 1940 até 2010, você conclui que, bom, voltando de novo aqui na tabela, nós podemos observar que de 1940 até 2010, nós temos as taxas de mortalidade aqui no meio da tabela. E nós observamos que de 40 até 2010, nós temos uma queda nas taxas de mortalidade, conforme se observa pelos índices mostrados aqui nessa tabela, saindo de 20,9 por 1000 e chegando a uma taxa de 6,35 por 1000. Portanto, podemos dizer claramente que houve uma queda nas taxas de natalidade, fecundidade e, consequentemente, também um aumento na expectativa de vida da população. Questão 3. Observe as fotografias acerca das composições familiares e faça o que é pedido. Bom, temos duas imagens. Na primeira imagem, de 1911, uma família que é bastante numerosa, com bastantes filhos e possivelmente netos. E já na figura 2, nós temos um casal
basicamente com uma única filha em 2019. Letra A. Quais diferenças você percebe entre as famílias retratadas? Bom, claramente nós temos aqui na primeira imagem mostrando uma família numerosa, com grande número de crianças devido às altas taxas de natalidade e também de fecundidade. Já a segunda imagem mostra uma família com um único filho, mostrando uma queda nas taxas de natalidade e fecundidade. Na letra B, pede-se: estabeleça uma relação entre as fotografias e o que foi estudado nessa semana. Pesquise ou converse com seus familiares sobre o que motivou essa nova composição familiar. Bom, essa letra B é uma questão pessoal, pedindo para você então pesquisar e conversar com seus familiares. E com isso, cada aluno vai ter uma resposta diferente, mas, em linhas gerais, vocês podem responder que a nova composição familiar ocorreu devido à queda nas taxas de natalidade e fecundidade a partir de 1960, em razão de vários fatores. Dentre eles, nós temos a migração das pessoas do campo para a cidade, que acarretou aí no aumento, no custo, na criação dos filhos e, consequentemente, a forma de replanejar a composição familiar. Nós temos ainda a entrada da mulher no mercado de trabalho, consequentemente, a dedicação do tempo livre para a família reduziu e com isso a mulher começou a trabalhar fora de casa. E por fim, o aumento do uso de métodos contraceptivos, tanto pela mulher quanto pelo homem. Para as atividades 4 e 5, nós temos um mapa para ser observado. Nesse mapa, o título é Distribuição da População Absoluta em 2010. Essa distribuição da população, que é a população absoluta, que se refere à quantidade de pessoas existentes em um lugar, nós temos aqui no ano 2010 uma distribuição de forma irregular pelo território brasileiro, onde na região sudeste nós temos a maior concentração de pessoas e na região norte uma menor concentração. Diante disso, vamos às questões 4 e 5. 4. Observe o nosso estado de Minas Gerais e identifique as áreas que apresentam maior concentração populacional. Registre em seu caderno. Vamos voltar ao mapa e vamos identificar o nosso estado de Minas Gerais. Está aqui e nós podemos observar que, segundo esse mapa, em Minas Gerais, as áreas de maior concentração populacional estão na região central, principalmente próximo à capital de Belo Horizonte e à região metropolitana. Nós temos ainda uma boa concentração populacional no Triângulo Mineiro, na região do sul de Minas Gerais, leste e Zona da Mata. Por outro lado, uma menor concentração populacional na região norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e um pouquinho no Vale do Mucuri. Por outro lado, nós temos uma menor concentração populacional no norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. Questão 5. Por que existe maior concentração populacional brasileira no seu litoral e menor na região norte? Pesquise se for possível ou converse com seus familiares. Bom, nós podemos constatar aqui no mapa que na região litorânea tem uma maior concentração populacional e à medida que adentramos no interior do território e aproximamos da região norte, nós temos um menor índice de concentração populacional. Isso se deve a quê? Bom, a distribuição da população brasileira no litoral e nas regiões sudeste e sul está relacionada diretamente aos fatores atrativos que surgiram ao longo do processo histórico de desenvolvimento e formação do território brasileiro. Isto está intimamente ligado às atividades econômicas. Várias atividades econômicas se destacaram ao longo dos anos de formação territorial do Brasil. Inicialmente nós tínhamos a exploração do pau-brasil, depois, a cultura da cana-de-açúcar e tabaco no Nordeste. Depois, nós tivemos a criação de gado ocupando a faixa litorânea e em direção ao interior, seguindo o leito dos rios. E ainda a mineração na região das Minas Gerais, a cultura do café na região sudeste, principalmente em São Paulo. Nós tivemos ainda mais seguinte a industrialização no eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Já na região norte, apesar de ter vivenciado ciclos como as drogas do sertão, a extração de látex, atraiu um volume menor de pessoas para essa região, devido à durabilidade desses ciclos que foi pequeno, e a distância também em relação aos centros econômicos do país e as áreas de exportação. Bom, caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo com a sugestão de respostas para as suas atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado
para a primeira semana do 7º ano do ensino fundamental. Deixo de sugestão um vídeo sobre o conteúdo e outro sobre a correção das atividades propostas para essa primeira semana. Meu forte abraço e meu muito obrigado.